Amigos da TV Cidade, estamos de volta para falar de um assunto que eu não conheço. Então eu trouxe alguém que conhece desse assunto e vai falar para nós, para os nossos telespectadores. Mas antes eu quero mandar um abraço para o amigo Raul dos Correios, que tivemos um papo bem interessante essa semana, na entrega de uma caixa que não veio da China. E ele, uma pessoa bem esclarecida, um batalhador, e nosso abraço, nosso carinho. Nosso abraço, nosso carinho também a todos que nos acompanham nas redes sociais, através desse espaço que nos é concedido semanalmente, diariamente, quando a gente tem condições e tem, vamos dizer assim, disponibilidade de tempo, a gente comparece aqui para um bate-papo mais que informal. Hoje trouxemos ao estúdio da TV Cidade a Gabriela da Silva Sá Mourão para falar sobre... Gabriela, te apresenta e diz o que nós vamos falar hoje. Então, eu sou a Gabriela da Silva de Sá Mourão, filha de Senair, e hoje nós vamos falar sobre o sono do bebê, porque eu sou consultora do sono do bebê e análise de rotina infantil, então a gente veio falar um pouco sobre esse assunto, que é um pouco como o Senair disse, ele não conhece muito bem, na verdade ele me criou, mas hoje em dia a gente tem um pouco uma diferença, né? Já se tem que muitas crenças que se tinham antigamente, hoje em dia já não tem mais. Então, a gente hoje tem uma forma diferente. Quem é antenado, quem está sempre nas redes sociais e acompanha esse tipo de coisa, está vendo que hoje em dia se cria um pouco diferente, porque a medicina teve um avanço. Antigamente eu falo que as pessoas achavam que os bebês nasciam sem inteligência, né? Achavam que eram uns seres que quem ensinavam, isso é a maioria, né? Tô falando como a maioria. Achava que ensinavam o bebê, que era o adulto que ia ensinar o bebê a ser inteligente, né? A ter a inteligência. E o bebê tinha pouca inteligência. Hoje a ciência já tem que o quê? Que o bebê nasce muito inteligente, ao contrário do que se tinha antigamente, e a gente que vai podando, digamos assim, né? A gente que vai podando o bebê. Então, eu trabalho com mães, né? Meu público é mães. E eu atendo mães para ensinar as mães... Não é como criar, né? Como criar, cada um cria o seu. Orientar. Eu ensino as mães como ter uma análise, uma rotina do bebê. Porque um bebê que tem rotina, ele dorme melhor. A Catarina, que é minha filha, ela dorme já a noite inteira desde os 9 meses. Ela tem 18 meses hoje. Então, por que ela dorme a noite inteira? Porque ela tem uma rotina, e é isso que eu ensino as mães e auxilio as mães a fazerem, a ter uma rotina para ela, porque um bebê sem rotina é um bebê que chora muito, daí as mães correm pros plantões, pro pronto atendimento, achando que o bebê tá doente, achando que tá com dor de garganta, dor de ouvido, que tem alguma coisa, e não entendem o porquê. Hoje já tem estudos, os médicos ensinam que existe, por exemplo, saltos de desenvolvimento. E durante esse período de salto e desenvolvimento, o bebê fica chorão, o bebê quer muito colo da mãe. E aí as mães acham, se a mãe não tem o conhecimento que eu passo para as mães, elas acham que o bebê tá ficando doente, que tem alguma coisa errada, que o bebê tá com dor, que ele chora porque ele tá com dor. E então, esse novo jeito, né, não é novo jeito, é um conhecimento novo, né, e que faz com que as mães consigam cuidar melhor dos seus bebês, ter uma rotina para ela. Quem é mãe que está assistindo sabe que o puerpério são os 3, 4 meses após o nascimento do bebê. É bem difícil, né, pra mãe, porque mexe com hormônio, mexe com tudo, e a mãe não sabe o que fazer com aquele bebê. Geralmente a mãe de primeira viagem não sabe o que fazer com aquele bebê. Então, se tem um auxílio de ajudar a montar uma rotina para o bebê, fica bom para a família inteira, não só pro bebê ou pra mãe, para a família inteira, porque daí a mãe consegue descansar, consegue dormir, né? Tem uma vida. Mas mesmo o segundo neném, ele vem diferente do primeiro. Né? Você pode falar. É bem diferente. Você pode falar. Porque é isso que a gente tem. E não existe um padrão, né? Mesmo que eu ensine várias mães, não existe um padrão pra falar, todos os bebês são assim. Não são todos os bebês são assim. Então a gente dá dicas, eu dou dicas pras mães de como criar, sempre observando cada bebê. Porque, como você falou, nenhum bebê é igual ao outro, nenhum vem igual. A gestação já não é igual uma com a outra. Então, o meu trabalho é justamente individualizado e personalizado. Eu atendo cada mãe
sem mandar, tem muitas consultoras de sono de bebê que mandam uma planilha pra mãe. Mãe, tu tem que seguir isso aqui. E aí manda, tem que acordar às 7, 7h30 tem que dar mamar, mais ou menos, muito regradinho. Imagina se vai funcionar se a gente, adulto, já não acorda sempre no mesmo horário, às vezes. Até porque o neném não é um robô. Exatamente. Não dá pra programar. Exatamente. Então, assim, o meu trabalho é justamente diferenciado da maioria das consultoras, porque a maioria das consultoras mandam uma planilha e querem que a mãe siga aquela planilha. Esquece que a gente tá criando um ser humano e não uma máquina, né? E a Catarina tá saindo bem nessa empreitada de ser o protótipo? Tá, inclusive, eu comecei nisso, né? Quem me conhece sabe que eu não trabalhava com isso, né? E eu comecei com isso justamente com a Catarina, porque a Catarina é minha primeira filha, e eu pensei, quando começou a surgir as dúvidas de criação, por exemplo, por que ela tá chorando? Né? O bebê não sabe te dizer o porquê que tá chorando. Então, quando começou essas dificuldades lá no início, logo que ela nasceu, eu fiquei pensando, bom, se eu não ir atrás de informação, de conhecimento, né? Se eu não for atrás agora, que ela é minha primeira filha, não adianta eu ir no segundo. Pode ser que adiante, né? Porque tem gente que tem o segundo bebê e só tem dúvida no segundo bebê. Mas aí eu pensei, bom, eu tenho que aprender agora, que ela é a primeira, que com o segundo deve ser bem mais fácil, né? Eu imagino eu imagino que será mais fácil. Pode ser que não, né? Porque, como a gente falou antes, cada bebê é único. Eu quero só fazer um parênteses nessa tua... Interessante da maneira que tá falando, didaticamente falando, mas em que momento você entendeu que essa necessidade de passar este conhecimento era interessante, era bom para as mães que estão vindo para o mercado, tem muitas mães que estão em projeto ainda de ser mãe, em que momento? Porque você tem formação de advogado, jurídica no caso, formação jurídica, e depois a parte, vamos dizer assim, você se especializou na parte administrativa, com as tuas pós, aqui e ali. Uma outra formação completamente diferente da humana, dessa questão de criança, por exemplo. Em que momento te deu o estalo para entrar nesse meio? Eu percebi que o quê? Eu já trabalhava num núcleo espiritual em Caxias, né, ajudando pessoas. Então, nada a ver com a formação, porque não depende da formação acadêmica de cada pessoa, né? Ajudar o outro, né? Então, eu ajudava o outro dessa maneira lá no núcleo espiritual. E aí, quando eu até trabalhei nesse núcleo espiritual até os 4, 5 meses da gestação. Depois não trabalhei mais, entraram no recesso e a Catarina nasceu e a rotina muda totalmente, né? A rotina da família muda totalmente. E não voltei a atender lá. E aí eu percebi que muitas mães me procuravam, porque eu gosto muito de falar, né? Percebe-se? Eu gosto muito de falar. Tenho dúvidas. Então, muitas mães me procuravam pra perguntar o que eu fazia, né? Trocar informação. Inclusive, eu tenho vários grupos de WhatsApp. Antes de começar a ajudar mães, de ajudar com a consultoria, que é o que eu faço hoje, eu tinha grupos de WhatsApp para trocar informações, justamente. Grupos de mães de primeira viagem, ou seja, vamos se ajudar, porque a gente tá todo mundo na mesma. E aí, eu vi que eu gostava de ajudar essas pessoas, como eu gostava de ajudar no núcleo espiritual, e como eu não voltei a trabalhar no núcleo espiritual, esse ponto aí uma forma de eu continuar ajudando as pessoas. Não só no meu WhatsApp, não só as pessoas que eu conheço, porque no meu grupo de WhatsApp são as pessoas que eu conheço, que eu tenho relação... Farroupilhenses também, né? Sim, a maioria do grupo de WhatsApp são farroupilhenses. Então eu disse, como é que eu posso abranger essa minha ajuda? E eu gostei do assunto, me dediquei a ser mãe e me dediquei a conhecer, a estudar esse mundo da maternidade, que é totalmente diferente, é um outro mundo. Quando a gente vira mãe, é outro mundo. E gostei do assunto, gostei de ajudar e disse, por que não ajudar? Inclusive, eu tive um convite no início desse ano de um pediatra que ele atende pela internet, ele não atende ele não atende sendo pediatra pela internet, para deixar claro, não tem consulta pediátrica pela internet. Mas ele trabalha com o Instagram e com as redes sociais, dando cursos. Ele ensina isso que eu estou fazendo agora individualmente. Ele ensina mães a fazerem seus bebês dormirem a noite inteira e a ter uma rotina. Só que o curso que ele vende é em grupo. Então, ele não atende uma mãe individual. Ele atende um grupo de mães. São aulas gravadas, você compra o curso,
assiste aulas gravadas, assiste, daí tem lá um suporte, você tira dúvida. E quem é que tira dúvida nesse suporte? Consultoras mães. E ele me convidou para mim ser consultora junto com ele. Então ele vendia o curso e eu trabalhava de consultora para ele, junto no curso dele. E nisso ele incentivou as consultoras também a divulgarem o trabalho dele no Instagram. Então é isso que a gente fazia, divulgava o trabalho dele e trabalhava para ele no Instagram. Só que chegou um momento da minha vida pessoal que não fechava mais a minha rotina trabalhando com ele, trabalhando durante o dia, que eu tenho um outro trabalho diurno, né? E trabalhando à noite, dando consultoria para essas mães, que eu tinha era um trabalho remunerado com esse pediatra, então eu trabalhava 3 horas à noite, eu acabava não tendo mais vida com meu marido, não tendo mais vida social, porque eu tinha que fazer 3 horas à noite. Quando minha filha ia dormir, eu tinha que trabalhar 3 horas. Aí começou a ficar muito puxado. E agora eu tô me mudando aqui pra Farroupilha e, né, começou a ficar puxado. Aí eu resolvi pedir demissão pro pediatra. Pedi demissão, sendo que a maioria quer entrar, ninguém quer sair, a maioria quer entrar. Eu pedi demissão pra ele, porque eu disse, não dá mais, eu sou muito de curtir a vida e aproveitar os momentos da vida. E não, claro que a gente tem que trabalhar, mas assim, tava me prejudicando, né, essa correria toda. Então pedi demissão pra ele e fiquei 1 mês estudando o que eu ia fazer. Eu já tinha o meu Instagram é público e eu ajudo as mães lá, pelo Instagram, de forma gratuita. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para dar continuidade a esse trabalho com as mães? E as mães me pedindo consultoria individual, me pedindo, Gabi, vamos fazer uma consultoria individual, o valor que tu quiser eu pago para te atender, para te analisar a minha rotina, porque justamente o curso não faz isso, não avalia individual, né? Avalia o grupo, é um curso, tu assiste as aulas e tira dúvidas, mas ninguém vai lá e avalia a tua rotina, o teu dia a dia, né? E as mães me pedindo, eu disse, por que não, né? Então eu estudei nesse 1 mês, fiquei 1 mês estudando o que eu ia fazer e lancei agora, em dezembro, o meu serviço de consultoria. Então eu atendo hoje mães de forma individualizada e personalizada. Então eu tenho tudo através do Instagram, tenho uma página lá. Isso é só, vamos dizer, aqui no Sul, só no estado, município? Como é que funciona? Brasil inteiro, como a internet, né? Hoje tudo online, com a pandemia ajudou a todo mundo a entrar nesse mundo online, né? Por exemplo, hoje eu tenho alguns horários de atendimento durante o dia, então eu fiz o meu horário, então ficou muito mais tranquilo. Tua agenda, isso? Fiz a minha agenda, que antes eu tinha que cumprir 3 horas por dia e era à noite, né? Então ficava pesado. Hoje eu trabalho o horário que eu quiser com isso, né? Então, por exemplo, ontem eu tive 3 atendimentos durante o dia, né? Os horários que eu disponibilizo para as pessoas... A Catarina não entra no meio. Então, às vezes ontem eu tive um atendimento de uma menina que ela é farroupilense, mas ela está morando em Paris. E ela comprou, né, o meu serviço, e ela está morando em Paris e ela está 4 horas na frente da gente e não poderia ser à noite. Porque, né, se é às 8 horas... Lá é meia-noite. É muito tarde para ela que está com um bebê. Então eu tive que atender ela às 10 da manhã. E a Catarina? E a Catarina participando junto do atendimento. Uma futura consultora, então? Então a Catarina, porque como o meu slogan, o que eu falo muito é amor e conhecimento de mãe para mãe. Então elas sabem que quem está atendendo é uma mãe e eu vou atender uma mãe. Então essa mãe que estava em Paris, ela estava amamentando o bebê. Ela tava com o bebê no colo. Mas os gritos, a Catarina não acordou? Não, eu até disse pra ela, olha, a Catarina tá na fase de gritar, né? Eu até disse pra ela, olha, fulano, se estiver atrapalhando, né? Se daqui a pouco teu bebê vai acordar porque a Catarina tava gritando. Ela, não, já tá aqui dormindo. E a Catarina tá na fase que ela tá aprendendo a falar, né? Só falar nenê, tá na fase do nenê. E ela via o nenê por videochamada, que eu faço os atendimentos, né? Então ela via o nenê no colo da mãe e ela queria pegar o nenê. Então foi aquele atendimento que eu disse pra mãe depois, olha, normalmente eu marco em horários que eu não tô com a minha filha pra ser melhor, mas no fim a gente conseguiu se entender, né? Eu até tive que atrasar, como eu disse, mãe pra mãe, a gente sabe que às vezes marca um horário, é difícil a gente marcar um horário com mãe, que cuida do seu filho, que não deixa com babá, né? Não pode ter a rigidez de um horário. Exato, então nunca marca um horário atrás do outro, porque justamente às vezes a mãe tá dizendo, meu filho não dormiu e eu preciso que atrase meia hora. Ok, a gente atrasa meia hora. Porque eu entendo, não é aquela rigidez, não, tu marcou às 3 horas da tarde, às 3 horas a gente tem que fazer o atendimento.
que a gente entende, né? Então, por isso é muito individualizado e personalizado. Eu atendo, eu mando um questionário para as mães, e eu converso com as mães e vou perguntar e vou entender o que está acontecendo com ela, na casa dela, com a rotina dela, o bebê dela, e não padrão, né? E isso, essas consultas são mensais, bimensais ou semanais, ou é por demanda? Hoje, como o meu tempo tá meio corrido, hoje eu estou atendendo de forma, eu vendo um aconselhamento, 1 hora, 2 horas eu tenho os pacotes, né? Mas não é um acompanhamento, eu falo que é um aconselhamento. Marcam, por exemplo, você comprou 1 hora, eu te mando um questionário, eu já faço uma análise de como tá a tua rotina, porque senão não adianta, a gente vai conversar o quê, né? Então eu já faço uma análise antes. Então quando a gente for conversar, eu já te falo o que, na minha opinião, claro, ninguém é obrigado a fazer, mas na minha opinião, o que tem que mudar para o que tu quer conseguir. Eu pergunto o que tu quer e aí eu sugiro o que você tem que fazer. Então hoje eu vendo isso e tenho um outro produto que tem um pouco mais de acompanhamento, mas eu não tenho ainda aqueles de 1 semana, 15 dias, 1 mês, ainda não montei porque me falta ainda tempo pessoal, né? Então eu mudando agora para Farroupilha em dezembro, agora até próxima semana eu vou estar morando aqui, vai mudar toda a minha rotina, né, e da minha família. Então, aí eu vou ajudar a cuidar dela. Aí eu vou ajudar a cuidar, aí eu vou conseguir fazer um acompanhamento com essas mães, né, porque hoje não consigo, né. Hoje quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não tenho babá, minha família mora aqui, eu moro em outra cidade, moro em Farroupilha, moro em outra cidade. Então a gente não tem o que a gente fala de rede de apoio. Então não tem com quem deixar a Catarina para atender as outras mães. Então eu vou conforme dá, né. Então, eu não posso atender durante o dia inteiro, por exemplo, né? Porque como é com a Catarina, fica difícil. Então, vindo pra cá, vai mudar toda a rotina e a gente pode estender e fazer mais agendamento, sim, né? Isso aí tem bastante demanda? Tem. Eu tô hoje, por exemplo, eu lancei faz uns 10 dias, eu lancei esse produto de atender as mães individualmente, né? Eu tô com a agenda cheia, esse ano tá cheio. Eu já tô fazendo encaixes, que tem mães que me mandam... Gabi, eu não posso esperar até o ano que vem, eu quero agora, porque tá uma bagunça a minha rotina, então eu tô dando os encaixes, tô atendendo mais, porque até o final do ano eu tinha decidido atender uma mãe por dia, né? É pouco se a gente for ver. E aí, uma mãe por dia. E ontem eu atendi 3. Eu tô assim fazendo os encaixes porque eu tenho empatia, eu sei que uma mãe que não tem rotina é uma bagunça, e vem final de ano, e daí vem mais bagunça ainda, então elas estão assim, ó, alucinadas com o final do ano, que querem atendimento, então eu tô dando um jeito de encaixar. Então a minha agenda tá lotada até praticamente final de janeiro, sendo uma por dia. Então ainda não abri mais horários, porque senão aí eu vou, se eu tô abrindo horário, tem que cumprir, né? Então... A pessoa fica na expectativa de buscar uma solução para alguma coisa que não está dando certo. Então eu tenho muita cautela, então não é assim, eu vou abrir porque depois eu vou ter que cumprir. E é um atendimento que demanda tempo, não é só 1 hora que eu fico conversando com aquela pessoa. Antes de conversar com aquela pessoa, eu analiso todo um questionário que ela me manda de mais ou menos 30, 40 perguntas. Então eu já analiso tudo, a rotina dela, e quando a gente for conversar é 1 hora, 1h30 conversando. E aí depende do produto que ela compra, ela tem exercícios para fazer e tem mais coisa, né? Tem mais acompanhamento para fazer depois. E nessas primeiras consultas, tu tem uma medida de satisfação das mães? Sim, até hoje eu postei no meu Instagram, eu atendi uma mãe sexta-feira, ontem ela me mandou uma mensagem, ou seja, sexta, sábado, domingo, segunda, 3 dias depois ela me mandou uma mensagem que já a rotina mudou. Dela já tá... E a maioria me diz assim, 3, 4 dias depois já tá... quase a perfeição para elas, quase o que elas buscam. E tu acha fácil mudar a rotina de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos ou 1 ano? É simples, é complicado? Como é que é? Fácil não é. Eu sempre digo que mudar a rotina de um bebê até 12 meses é muito fácil. Até 12 meses é bem fácil. Após os 12 meses começa a ficar cada vez mais difícil. Por quê? Porque o bebê começa a ter vontade, começa a demonstrar a vontade, não que antes ele não tinha, mas começa a demonstrar a vontade e fica mais difícil você mandar na criança. Você tem que negociar com a criança. A Catarina tá com 18 meses, muitas coisas eu tenho que negociar com ela não obedece mais. Não é vamos dormir, ela vai dormir. Se a gente não tem um jogo de cintura ali, não vai.
E o banho? Né? O banho, às vezes tem que negociar o banho, dar uma conversada, porque senão não vai. E um bebê até 12 meses, vai só você botar no banho que ele aceita. E trocar a fralda. É. Ah, trocar fralda, hoje a Catarina tá uma novela, né? Eu já aprendi a trocar fralda com ela de pé. Que horror. Porque ela não aceita mais deitar, então até 1 ano é bem fácil de arrumar uma rotina de um bebê. Depois vai ficando cada vez mais difícil, vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais difícil. E essa evolução, vamos dizer assim, as modificações do comportamento da Catarina, isso te ajuda na orientação das mães? Isso tu usa como modelo, vamos dizer assim? Uhum. É mais ou menos tranquilo? Inclusive no meu Instagram, que é o meu portal de divulgação do meu trabalho, eu posto muito o nosso dia a dia, o meu dia a dia da Catarina, para justamente eu tenho que entregar um conteúdo gratuito para as mães, elas precisam entender como funciona. Então eu mostro o nosso dia a dia e como funciona com a gente, né? Então eu mostro, Catarina, e mostro que bebês acordam, porque tem muita gente que vende que o bebê tem que dormir a noite inteira, sempre, não somos robôs. Então eu mostro que a Catarina acorda sim à noite, mesmo a maioria das noites ela dormindo a noite inteira, tem noites que ela acorda. E o fato dela dormir em quarto separado vamos dizer assim, você indica isso para as outras mães? Todo mundo faz isso? Não é hábito? Como é que funciona esse lado? A questão do quarto para o bebê separado é bem individual. A Sociedade Brasileira de Pediatria indica que o bebê durma no quarto compartilhado, não é na mesma cama dos pais, mas no mesmo quarto dos pais até os 6 meses de idade. Isso é uma indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria. As mães fazem o que quiserem, né? Então, a Catarina, por exemplo, foi dormir no quarto separado com 4 meses. Não, 3 meses e meio. Então, não tinha nem 4 meses. Porque eu senti que era a hora, eu senti que eu queria. Então, o que eu falo para as mães é muito individual e a mãe tem que estar preparada. Porque é a mãe que cuida quando acorda de madrugada. Então, a mãe tem que estar preparada e confiante. Porque o bebê sente muito da mãe. Eu até explico isso para as mães, que é comprovado que o bebê, independente do sexo do bebê, fica ligado com a mãe até os 3 anos de idade. Então ele sente muito o que a mãe sente. Pô, ficou apenas 9 meses dentro da barriga e tem dificuldades de separação depois? Que coisa interessante isso. Então fica até os 3 anos muito ligado com a mãe e com o que a mãe sente. Se a mãe tá nervosa e o bebê tá junto, o bebê começa a ficar nervoso também. Então até os 3 anos ele fica muito ligado com a mãe. Então a mãe tem que estar preparada, tem que estar segura e confiante de tudo que ela for fazer em relação ao bebê. E isso é muito novidade, porque não se ouvia falar isso há um tempo atrás. Não, é muito bem novidade. recente, bem recente. Né? Bem recente. Eu não sei precisar de quanto tempo, porque até 1 ano atrás eu não vivia no mundo da maternidade, né? Não era mãe. Mas não se ouvia falar isso. Mas eu sei que é bem recente. Ainda tem muitas mães. O pediatra com quem eu trabalhei, ele fala que mães que buscam esse conhecimento e esse tipo de orientação é 1% da população brasileira. Mas já é muito. Então você imagina que, né, ainda é pouco, né? Lembra que se você olhar, quantos profissionais tem nessa área atuando desta forma de consultoria? Ah, sim, poucos. Pouquíssimos. Poucos. As pessoas se dedicam a qualquer coisa, menos a entender o mundo da criança. Entender o mundo da criança. Você já não entende dos adultos, mas entender o mundo das crianças. Por favor. Isso é coisa para quem não bate bem. E o bom da consultoria que eu dou, além de toda essa parte do sono, eu também passo a parte de primeiras orientações. Por exemplo, se a mãe está gestante, os primeiros cuidados do bebê, com base na minha experiência também, né? Não só a teoria, a minha experiência, como é que foi os primeiros meses com a Catarina, o que a gente fez, a introdução alimentar, né? Quando o bebê começa a comer os alimentos sólidos e não só o leite, o que fazer, que dicas, como fazer, né? Tudo isso eu passo com base em todo o treinamento que eu tive, e todo o conhecimento teórico e a minha experiência com a Catarina. Vamos encaminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu quero, antes de te deixar com a última mensagem, que é aqui nessa câmara, eu quero te dizer assim, foi bom tu ter vindo aqui, é um assunto novo, mas qual é o contato, como é que tu tem esse e-mail com as pessoas que querem conversar contigo? Hoje eu atendo pelo meu Instagram, que é Gabriela Bissinha. Vou soletrar. Não perdeu ainda isso no caminho? Não, o meu Instagram é Gabriela Bissinha, é Bissinha, Gabriela Bissinha. Então me acha lá para mandar direct, lá tem um link, no perfil tem um link que joga pro meu site, que agenda lá,
faz os agendamentos e pagamentos direto lá. Então já vê os horários que tá disponíveis. E aí eu falo pras mães, como lá a agenda tá lotada até janeiro, se for preciso dá pra mandar um e-mail direto pra mim, que daí eu faço os encaixes, né? Que pro e-mail bisinha, bissinha@gmail.com. Que ideia! Parabéns! Obrigada! Eu acho que as mães também se sentem mais seguras conversando com quem se dedicou a entender um pouco mais sobre esse mundo tão difícil, tão fantástico que é o mundo da criança. Obrigado por ter vindo até a TV Cidade e fica com a tua última mensagem, se tu quer passar para tuas mães, porque elas vão receber esse link, vão assistir. Então, uma mensagem para elas. Então, meninas, eu chamo as meninas que me acompanham de mulherada, né? Porque a maioria é mulher, né? Até tenho pais que me seguem que também ajudam as mães. Mas muito obrigada por me acompanhar. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no que eu posso ajudar. E fico à disposição com dicas, né? Com todo o meu conteúdo. Espero ter ajudado vocês. Mais uma edição da minha participação aqui na TV Cidade. E foi um prazer te receber aqui. E espero que as pessoas que nos acompanharam gostaram desse bate-papo. Aliás, bate-papo não, monólogo, porque eu não falei. Eu falo mais que ele. Um abraço a todos. Mas o entrevistado tem que falar mais. Senão vira o Faustão. Se deixar, eu falo sozinha mesmo. Um abraço a todos e uma boa semana.